Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 6. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor disse-lhes: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 5 a 6. São João Crisóstomo. E Nosso Senhor menciona a mostarda, porque a semente desta planta, embora amiudada, é a mais fecunda dentre todas quantas há. Dá a conhecer, por essa imagem, que um pouco de fé muito alcança. Não cabe, no entanto, culpar os apóstolos por não a terem transplantado, uma vez que não lhes foi ordenado que o fizessem, mas dito que, se tivessem fé, poderiam transplantá-la. Eles, porém, não desejaram fazê-lo porque julgavam desnecessário, tendo já operado feitos de maior vulto. Mas como conciliar essas palavras de Nosso Senhor acerca da fé com as de São Paulo? E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e tivesse toda a fé até o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, não seria nada. 1 Coríntios 13, 2. Respondemos que o apóstolo Paulo atribui à fé perfeita o poder de mover montanhas, não porque somente ela possa fazê-lo, senão porque isso parecia aos homens carnais a que se dirigia um feito demasiado imenso pelo volume e peso de uma montanha. Também se pode comparar a amoreira ao diabo de outra maneira, porque assim como certos vermes se alimentam de suas folhas, assim o diabo, através dos pensamentos que dele procedem, alimenta o verme inexaurível que há em nós. A fé, contudo, é capaz de desenraizar de nossas almas essa amoreira e sepultá-la nos abismos. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem depressa, põe-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura fica o Senhor obrigado a aquele servo por ter feito o que lhe tinha mandado? Assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Comentário Lucas 17, de 7 a 10, Santo Agostinho. Ou então, há muitos dos que não compreendem esta fé de verdade, sublime, pode-lhes parecer que Nosso Senhor não respondeu ao que os seus discípulos haviam lhe pedido, a saber, aumenta-nos a fé. A mim, com efeito, parece-me difícil crer nisso, a não ser que Nosso Senhor tenha respondido à fé que eles tinham em Deus com a fé que se goza na presença do próprio Deus. Aumentar-se-á a fé primeiro pelas palavras dos pregadores, depois pelas próprias coisas visíveis. A contemplação, porém, que é a vida eterna, conceder-se-á no reino eterno de Deus. Aquele descanso sem fim é o prêmio dos trabalhos meritórios dos justos na Igreja. Portanto,
Ao servo que estava trabalhando o campo ou apacentando os rebanhos, isto é, seja ocupando-se dos negócios terrenos, seja servindo aos homens ignorantes, como a um rebanho, é necessário que retorne ao lar, que é a igreja. Enquanto seus servos ministram, isto é, pregam o evangelho, nosso Senhor come e bebe, por assim dizer, a fé e a confissão dos gentios. Prossegue: depois comerás tu e beberás. Comentário Lucas 17, de 7 a 10. São Beda. Ou então, o servo volta do campo quando, concluída a pregação, torna a sua senhora, isto é, a sua consciência, para meditar nas próprias palavras e ações. A este diz nosso Senhor de pronto: vem depressa, que significa deixa esta vida mortal, e ainda põe-te à mesa, ou seja, chegou a hora de tu gozares o descanso eterno da bem-aventurança. Ordena-lhe que prepare algo para a janta, isto é, que mostre, depois da obra pública de pregação, a humildade necessária para o autoexame. É desta ceia que nosso Senhor deseja tomar parte. O cingir-se representa o recolhimento humilde da mente, que assim se desprende dos próprios pensamentos instáveis que soem atravancar o progresso das boas obras, pois aquele que cinge a própria roupa contra o corpo procura evitar se enredar, tropeçar e cair. Com efeito, quem serve a Deus confessa que não dispõe de forças por si mesmo, sem ajuda da graça divina. Como se dissesse: só depois de eu ter me deleitado com a tua pregação e me alimentado da tua compunção, é que tu has de atravessar o campo e de te nutrir eternamente do manjar da minha sabedoria. Que somos servos, ensina o apóstolo, por grande preço fostes comprados, 1 Coríntios 7, 23, inúteis, porque o Senhor não necessita de nossos bens, Salmo 15, 2, ou porque os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós, Romanos 8, 18. Assim, a fé perfeita dos homens consiste na consciência da própria imperfeição, mesmo depois de terem cumprido todos os mandamentos. Comentário Lucas 17, de 7 a 10. São Cirilo. Ensina, pois, nosso Senhor, que é prerrogativa do direito divino exigir, conforme a razão, a devida submissão de suas criaturas. Por isso diz: porventura fica o Senhor obrigado a aquele servo por ter feito o que lhe tinha mandado? Sou por dizer que não. Eis o remédio para a soberba. E por que te ensoberbeces? Porque ignoras que, caso não pagues o que deves, expõe-te ao perigo. Se, porém, o pagas, não fazes nada além do que deves, como diz São Paulo. Porquanto, se eu evangelizar, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se eu não evangelizar. 1 Coríntios 3,16. Observa aqueles que detêm poder de mando. Eles não agradecem seus subordinados quando estes fazem o que é de obrigação. Contudo, conquistam-lhes a afeição pela benevolência dispensada, aumentando neles, dessa maneira, o mesmo desejo de servir. Assim também com Deus, que, embora tenha o direito de ser servido, porque é bom e misericordioso, retribui àqueles que o servem. Ademais, a benevolência do Senhor em muito ultrapassa as penas do trabalho. Comentário Lucas 17, de 7 a 10. Santo Ambrósio. De fato, ninguém se senta a esta mesa antes de passar a outra vida. O próprio Moisés, antes de lhe ser dado contemplar o Senhor no Monte Sinai, teve de atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho. Porém,
Assim como tu não dizes a teu servo simplesmente descansa, senão que lhes confias um novo encargo, também nosso Senhor não quer que trabalhes apenas uma vez, porque enquanto vivemos, devemos trabalhar incessantemente. Por isso segue-se: não lhes dirás antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Não te glories de haver bem servido, pois que fizeste o que era do teu dever. Ora, o sol obedece a Deus, a lua conforma-se-lhe, os anjos servem-no. Não nos gloriemos, portanto. Por isso diz para concluir: assim também vós, depois de terdes feito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. De Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa de vida cumprida em Cristo Jesus, ao querido filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças ao Deus de meus antepassados, a quem venero de consciência limpa, sempre que te menciono em minhas orações, de noite e de dia. Ao recordar as lágrimas que derramaste, tenho vontade de ver-te para coroar minha alegria. Recordo tua fé sincera, que estava presente antes de tudo em tua avó Loide, depois em tua mãe Eunice, e agora tenho certeza de que está presente em ti. Por isso te exorto a reavivar o carisma de Deus que recebeste por imposição das minhas mãos. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de força, amor e sobriedade. Não te envergonhes de dar testemunho de Deus, nem deste seu prisioneiro. Ao contrário, com a força de Deus, compartilhe os sofrimentos em prol da boa notícia. Ele nos salvou e chamou com uma vocação santa, não por mérito de nossas obras, mas por seu desígnio e graça a nós concedida desde a eternidade em nome de Cristo Jesus, e que se manifesta agora pela aparição de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele destruiu a morte e iluminou a vida imortal por meio da boa notícia. Dela fui nomeado mensageiro, apóstolo e mestre. Por causa disso é que sofro essas coisas, mas não me sinto fracassado, pois sei em quem confiei e estou convencido de que ele pode guardar meu depósito até aquele dia. Presta atenção ao compêndio da sã doutrina que escutaste com a fé e o amor de Cristo Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, guarda o precioso depósito. Estás sabendo que todos os da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor tenha piedade da família de Onesíforo, que muitas vezes me aliviou e não se envergonhou de visitar um preso. Estando em Roma, procurou-me até me encontrar. O Senhor lhe conceda alcançar a misericórdia do Senhor naquele dia. Os serviços que me prestou em Éfeso, tu os conheces mais do que eu. Palavra do Senhor. Salmo 95. Vinde, exultemos no Senhor. Aclamemos a rocha que nos salva. Entremos em sua presença com ação de graças, aclamando-o ao som de instrumentos. Porque o Senhor é o Deus máximo, Rei supremo de todos os deuses. Em suas mãos as profundezas da terra, são seus os cumes dos montes. Seu é o mar, porque ele o fez,
e a terra firme que suas mãos modelaram. Entrai, curvados rendamos homenagem, bendizendo o Senhor, Criador nosso, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, o rebanho de seu aprisco. Oxalá lhe deis atenção hoje. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia da prova no deserto, quando vossos pais me puseram à prova e me tentaram, embora tivessem visto minha ação. 40 anos me desgostou aquela geração, e eu disse: são um povo de coração extraviado, que não reconhece meu caminho. Por isso eu juro indignado, que não entrarão em meu descanso. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 95, por Luiz Alonso. A perícope mencionada da carta aos Hebreus oferece-nos um comentário homilético ao oráculo do Salmo, aplicado à vida cristã. Não vamos suplantá-lo com o nosso comentário, mas citaremos o texto remetendo aos comentários pertinentes. Depois de citar do Salmo 95, de 7 a 11, segundo os 70, comenta o autor da carta. Hebreus 3, de 12 a 19. Cuidado, irmãos, que nenhum de vós tenha um coração perverso e incrédulo, desertor do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros cada dia, enquanto soa esse hoje, para que ninguém se endureça seduzido pelo pecado. Porque, se mantivermos firmes até o fim nossa posição de princípio, somos companheiros do Messias. Quando diz: se hoje escutardes sua voz, não endureçais o coração, como quando o irritaram. Quais, ainda que ouvissem, o irritaram? Certamente todos os que saíram do Egito guiados por Moisés. Com quem se indignou durante 40 anos? Com certeza, com os pecadores cujos cadáveres caíram no deserto. A quem jurou que não entrariam no descanso? Aos rebeldes. E assim vemos que, por sua incredulidade, não puderam entrar. Hebreus 4, de 1 a 11. Enquanto está em pé a promessa de entrar em seu descanso, sejamos cautos, para que a nenhum de vós aconteça que fique suspenso, pois nos anunciaram a boa notícia da mesma forma que a eles. Mas a mensagem que ouviram não lhes valeu, porque não se compenetraram pela fé com o que ouviram. No descanso entramos os que temos crido. Como fica dito: jurei irado que não entrarão no meu descanso. As tarefas, com certeza, concluíram-se com a criação do mundo, como se diz num texto sobre o sétimo dia. No sétimo dia descansou Deus de todas as suas tarefas. E neste outro, não entrarão em meu descanso. Ora, como restam alguns para entrar nele, e os que receberam primeiro a boa notícia, por sua rebeldia não entraram, assinala outro dia, hoje, pronunciando muito depois, por meio de Davi, o texto antes citado. Se hoje escutardes sua voz, não endureçais o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, não se falaria depois de outro dia. Logo resta um descanso sabático para o povo de Deus. Alguém que entrou em seu descanso, descansa de suas tarefas, da mesma forma que Deus das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia segundo o exemplo daquela rebeldia. A propósito do versículo 3 do Salmo, podemos citar algumas linhas de 1 Coríntios 8. Ninguém é Deus mais que um, pois, ainda que haja os chamados deuses no céu e na terra, e de fato há numerosos deuses e numerosos senhores, para nós não há mais que um Deus, o Pai de quem procede o universo e a quem estamos destinados, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem existe o universo e existimos nós.
Livro de Abacuque, capítulo 1. Oráculo que o profeta Abacuque recebeu em visão. Até quando, Senhor, pedirei socorro sem que me escutes? E te gritarei violência sem que me salves? Porque me fazes ver crimes, me mostras injustiças, pões diante de mim violências e destruição, e surgem rixas, e se levantam contendas? Pois a lei cai em desuso, e o direito não sai vencedor. Os perversos cercam o inocente, e o direito acaba torcido. Olhai as nações, contemplai, espantai-vos. Em vossos dias farei uma obra tal que não creríeis nela se vos contassem. Eu mobilizarei um povo cruel e decidido, que percorrerá a extensão da terra, conquistando povoações alheias. É temível e terrível. Com sua sentença, ele imporá sua vontade e seu direito. Seus cavalos são mais velozes que panteras, mais aguçados que lobos nas estepes. Seus cavaleiros pulam, seus cavaleiros vêm de longe, voando como rápida águia sobre a presa. Acorrem todos para a violência, em massa, adiantando o rosto, e juntam prisioneiros como areia. Caçoa dos reis, zomba dos chefes, ri de todas as praças fortes, calca a terra e as conquista. Depois toma alento e continua. Sua força é seu Deus. Não és tu, Senhor, desde outrora, meu Deus santo que não morre? Senhor, foste tu que o puseste no tribunal? Rocha, estabeleceste-o para que julgue? Teus olhos são puros demais para estar olhando o mal. Não podes estar contemplando a opressão. Então, por que contemplas em silêncio os traidores e o culpado que devora o inocente? Fizeste tu os homens como peixes do mar, como répteis sem chefe? Ele os fisga todos com o anzol e os pega na rede, os reúne no cesto e depois ri satisfeito, e oferece sacrifícios ao cesto, incenso à rede, porque deram excelente presa, comida substanciosa. E vai continuar esvaziando suas redes e matando povos sem compaixão? Palavra do Senhor.